Primeira epístola de Pedro. Nessa primeira epístola nós vamos trabalhar no panorama, vamos falar sobre as características particulares da epístola, vamos trabalhar as características gerais desta epístola, o tema, o destinatário, a razão da epístola, a data e a localização. Cada carta da Bíblia, cada livro da Bíblia, cada epístola tem um foco, um povo. Por isso que nestas epístolas universais, nós estamos aqui trabalhando o propósito de cada um, destinatário, a data, porque, como eu falei na aula passada, a princípio, nós temos aqui um pano de fundo. E esse pano de fundo, ele precisa ser observado para entender o que Pedro disse quando disse algumas coisas. Porque existe, por exemplo, uma turma que nós vamos ver aqui, chamado os gnósticos. Era uma turma, foi um dos maiores males da igreja nos primeiros séculos. O gnosticismo foi falsos cristãos com pensamentos diferentes, que foi um enxerto dentro do cristianismo. Quando a igreja começou a crescer, veio essa turma de gnóstico. A palavra gnóstico vem da palavra gnose, do grego, que significa conhecer ou conhecimento. E eles, infiltrando-se dentro da igreja, começou a disseminar uma doutrina que não se ajustava com a doutrina da Bíblia. E com isso houve muitos problemas com essa turma. Por exemplo, você pega tanto Tiago, que falou de forma bem pequena, mas principalmente Pedro e João, há uma tentativa aqui de combater, porque essa turma dentro da igreja era muito forte. Paulo, por exemplo, quando Paulo fala sobre os judaizantes, e quando nós estudamos aqui as epístolas paulinas, nós temos em mente que Paulo, quando escreve Gálatas, Paulo está combatendo uma turma chamada judaizantes, que eram judeus que saíam de Jerusalém e destruíam tudo que Paulo fazia. Diziam que a lei de Moisés precisava ser observada, entre outras coisas. Aqui na epístola de Pedro, nós temos um fundo também. Pedro, ele escreve, nós vamos ver as datas exatas aqui, depois do ano 60. A igreja já tinha 30 anos de existência. Com o crescimento desta igreja, que quando estudamos a história da igreja, você vai ver que os primeiros 5 anos da igreja é chamada na história da igreja a era apostólica. Do ano 35 até o ano 50 é chamada a expansão da igreja. Com essa expansão da igreja, que veio pela perseguição, junto disso, a igreja abrindo em vários lugares diferentes, como era o caso da Antioquia da Síria, como era o caso de Éfeso, como era o caso de Roma, veio também pessoas de todos os tipos para dentro da igreja. E essas pessoas, muitas vezes, não tiveram um encontro genuíno com o Espírito Santo. E aí os apóstolos depois, porque eles trouxeram enxertos de várias teorias da época, e foi bombardeando a igreja na época. E Pedro tem que combater isso. Então é nessa perspectiva, é nesse fundo que a gente estuda, falando sobre o crescimento, é sempre que se fala das cartas, do motivo das cartas, temos envolvido aqui o Império Romano, como os irmãos estão vendo, e Pedro, ele escreve especificamente, irmão, a Ásia Menor, aonde hoje é um país chamado Turquia. A Ásia Menor é o motivo da epístola de Pedro. Ele escreve direcionando aqui a Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que ficava aqui nessa região da Ásia Menor. Vamos lá, página de número 33, panorama da primeira epístola universal de Pedro. O autor anuncia-se como sendo o apóstolo Pedro. No capítulo 1, verso 1, ele já começa falando sobre isso. Tem a seu favor não só o caráter interno no seu todo, como numerosos atestados históricos. É endereçada aos estrangeiros dispersos pelo Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia.
Aleluia. Quando Pedro ele escreve essa região aqui, quer dizer, olha, a igreja foi fundada, voltando um pouquinho aqui, ó, aqui, 30 anos antes. E no dia de Pentecostes, aquela mensagem tremenda de Pedro, no capítulo 2 e 3 de Atos, a igreja que estava iniciando ali, a igreja iniciou ali, Jesus revelou a igreja, mas não fundou a igreja. Jesus só ensinou a palavra e mostrou a aliança, o reino de Deus. Mas ele não fundou a igreja. Não era a intenção de Jesus fundar a igreja. Ele deixou a igreja por inauguração do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Porque os homens necessitavam de um revestimento. Por isso que ele falou, eu vou para o Pai e vou enviar o outro Consolador. A palavra outro Consolador quer dizer alguém semelhante a mim mesmo, da mesma espécie, que veio do mesmo lugar. É o mistério da Trindade, né? É a terceira pessoa da Trindade. Então, 10 dias depois que Jesus subiu aos céus, o Espírito Santo agora veio sobre 120 homens, e a primeira mensagem de Pedro, ele atinge pelo menos, conforme o livro de Atos, 16 nações debaixo do céu. Estava lá em Jerusalém, que eram os judeus, que fazia parte de todo esse Império Romano, que no dia de Pentecoste, eles iam adorar, porque tem 3 festas que os judeus, os irmãos já ouviram falar sobre isso, eles cultuam. O judeu que se preza, ele faz parte dessas 3 festas anuais, que é a festa da Páscoa, a festa do Pentecoste e a festa do Tabernáculo. Aqui havia a festa do Pentecoste. Isso não tem nada a ver com a igreja. O Pentecoste vem desde os tempos de Esdras, Esté, desde os tempos do Antigo Testamento, os tempos dos juízes. Ruth, quando ela deita nos pés de Boaz, era a festa do Pentecoste, a festa da colheita, que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Então aquilo já vinha, era uma cultura judaica. Todos os judeus espalhados por todo o Império Romano, eles vinham para Jerusalém. E o Espírito Santo, ele é a estratégia aqui, né, irmão? Pedro, ele é cheio do Espírito aqui. Na primeira mensagem de Pedro, havia pelo menos judeus de outras nações, mas que tinham vindo para Jerusalém, 16, como relata o texto de Atos capítulo 2. Quando Pedro prega, e esses recebem, o primeiro impacto na vida desses homens foram 3.000 almas. E esses, acabando a festa de Pentecostes, nem todos eles eram de Jerusalém. Muitos eram de cidades de todo o império. Eles voltaram para suas casas. E ali ouviram a palavra, aceitaram, foram batizados, mas não havia uma doutrina em si. Por isso que depois Paulo sai disseminando a doutrina, porque havia muita gente que não entendia muita coisa. Então eles foram, mas levaram a mensagem sobre o Cristo, a manifestação do Machia em seus corações. Aqui Pedro agora escreve daqui de Jerusalém, no ano 60. Pedro, quer dizer, a igreja começou aqui, não sabe se Pedro estava aqui. Mas Pedro escreve para atingir uma igreja que estava aqui e possivelmente era uma carta circular. Era um pergaminho que ficava entre as igrejas e aí eles iam compilando. Cada igreja ia redigindo para ter uma cópia desse pergaminho de Pedro, porque isso era um problema que estava abrangendo todas as igrejas. Com isso, nós temos aqui a visão de como Pedro, e aqui você vê, é uma forma metafórica que Pedro relata ao corpo de Cristo, mas que ficava esse povo aqui na Ásia Menor. Aleluia. Aqui nós temos, irmãos, na página 33 ainda vendo o panorama da primeira epístola de Pedro, é claro que ele tinha em mente o elemento gentílico. Pedro tinha em mente uma igreja gentílica. Uma igreja que não era judaica. Aleluia. O irmão ali está pegando uma madorninha, começou a aula agora. Aleluia. A epístola contém um alto grau de afeições particulares das doutrinas de Paulo nas epístolas aos Romanos e aos Efésios, bem como as de Tiago em sua primeira epístola. Paulo aqui não tinha escrito ainda algumas coisas.
Mas Paulo já tinha escrito, por exemplo, nessa época que Pedro escreveu essa epístola, possivelmente Paulo já tinha escrito Gálatas, Paulo já tinha escrito 1º e 2º Tessalonicenses, Paulo já tinha escrito 1º e 2º Coríntios e Romanos. Possivelmente, Paulo ainda não tinha escrito Éfeso, mas a ideia é a mesma. Por quê? Já havia uma ideia de pregação entre todos eles. Em várias passagens, você vê revelando aqui traços que desenham a pessoa do grande apóstolo. Por que eu estou falando isso? Porque há muitos que dizem que não foi Pedro que escreveu essa epístola, irmão. Por mais que há sustentação, e muitos teólogos acreditam nisso, primeiro, porque foi escrita essa epístola em grego. Pedro não sabia falar grego. Possivelmente, Pedro era um analfabeto, era um pescador. Essa questão de grau de escolaridade, os irmãos veem que até o ano de 1950, 1940, 70% do Brasil, dos crentes, né, protestantes, 60% eram analfabetos. Imagine isso há 2000 anos atrás, irmão. Ler e escrever naquela época não era tão fácil não, viu? Ainda mais em grego, que é uma língua muito difícil. Mas eu acredito que Pedro, ele foi quem ditou. Se alguém compilou, e é o caso que há um indício muito grande, que foi Silas, que era um homem muito culto, e conhecia muito bem o grego, foi ele que compilou a epístola de Pedro. Como a carta, o Evangelho de Marcos, foi Pedro que ditou. Para Marcos, que é chamado Fonte K, e nós vimos isso nos Evangelhos, poder compilar. Os irmãos têm que ter noção que isto não muda nada. Mas, como segundo Pedro, por exemplo, há um indício muito forte que não foi Pedro que escreveu. Mas isso também não muda nada. Uma comunidade que possivelmente possa ter escrito, mas uma comunidade que foi influenciada por Pedro. E isso fez com que os ensinos de Pedro viessem à tona, e aquela comunidade agora, para validar os ensinos, patenteou como se fosse de Pedro. Acontece até isso hoje também, a gente nem sabe, mas tem muitos escritores aí, que alguns não escreveram aquilo lá não, mas como o camarada tem nome, é um pastor de uma grande igreja, outro escreveu, e o camarada recebe o nome. Por quê? Isso acontece, a gente conhece aqui até histórias assim. Existem homens intelectuais e cultos que não estão na mídia, na hora de lançar um livro para vender, é amigo do outro, aquele que tem nome, que tem igreja, que tem suporte, então ele coloca o nome dele no livro. Você acha mesmo que tem alguns caras que conseguem escrever tanto aí, irmão? O cara não tem tempo não, irmão. Homens que andam pregando no Brasil inteiro, não tem tempo assim de escrever não. Para fazer uma pequena tese sobre um curso superior, nós gastamos dias para fazer a tese. Não é? A não ser que o cara tenha uma mente fantástica, né? Caso contrário, aleluia. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho ainda aqui. Características particulares da epístola. Quanto ao autor e nome da epístola, muitos dizem assim, e eu concordo com isso aqui, não se tem dúvida que o autor da epístola é o apóstolo Pedro. Por mais que outro possa ter compilado, mas foi Pedro que estava presente e ditou, porque ele cita como em primeira pessoa aqui. Sendo isso consenso na maioria dos teólogos e eruditos e comentaristas. Por que eu estou falando isso? É porque quando você for para um curso superior de teologia, depende do professor que você pegue,